Seja muito bem-vindo ao nosso projeto de estágio Revisão Zona. Meu nome é Maria Eduarda Gomes Marques, sou aluna do curso de Letras, Português e Inglês na Universidade São Judas Tadeu, no campus Moca, no período noturno. Esse projeto de estágio tem como professora responsável Cíntia Pittini. Como tema desses vídeos, eu escolhi abordar um pouco sobre o conteúdo da língua inglesa no ensino médio. E especificamente nesse vídeo, nós vamos tratar um pouquinho sobre comparative. Nós vamos falar então sobre as estruturas do comparativo, as formas que nós temos de aplicá-lo, o que é o comparativo, para que a gente consiga então já entender o que é essa forma e aplicar então no uso do nosso inglês. Para iniciar então esse conteúdo, a gente vai explicar um pouquinho o que é o comparativo. O comparativo, ela é a forma que nós usamos para realizar a comparação entre duas ou mais coisas. Então, sempre que a gente quer comparar dois elementos ou mais, a gente usa essa forma no comparativo. Seja no português, seja no inglês, em qualquer idioma, a gente tem então esses elementos do comparativo que a gente forma uma frase e usa comparações entre dois ou mais coisas. Então, para iniciar, a gente vai falar quais tipos de comparativo que nós temos, né? Então, como comparativo, nós temos três opções. O de superioridade, que é quando a gente torna algo superior a outra coisa, né? Então, dentro dessa comparação, a gente, através de algum adjetivo, a gente torna algo superior a outra. Nós temos também o de inferioridade, que é exatamente como o do primeiro de superioridade, porém quando a gente inferioriza algo, né? Então, quando eu quero dizer que uma coisa é menos legal que a outra, ou que uma coisa é mais feia que a outra, né? A gente usa sempre essa questão da inferioridade. E por último, nós temos a questão da igualdade. E o que é esse comparativo de igualdade? É quando nós queremos trazer mesmo essa questão de igualdade igualitária entre duas coisas. Então, eu sou tão bonita quanto tal pessoa, e através dessa forma a gente consegue usar esse comparativo de igualdade. Então, primeiramente, a gente vai também trazer um pouquinho no português para a gente entender onde empregamos esse tipo de sentença, né? Essa forma mesmo de comparar dois elementos. Então, quando a gente fala, por exemplo, a Maria é mais legal do que o Pedro, usando essa parte aqui, ó, mais legal do que, a gente consegue ver que existe uma comparação de superioridade. Estou falando que uma pessoa, aqui nesse caso é a Maria, é mais legal, então trazendo essa superioridade, que o Pedro, certo? Então, comparação de superioridade entre o Pedro e a Maria. Mais um exemplo que nós temos no português é São Paulo é menos quente que a Bahia. Então, a gente está trazendo aqui, através de menos quente que, uma comparação de inferioridade entre São Paulo e Bahia. Então, entre elas, eu estou falando que São Paulo é menos, né? Então, inferior, quente, que é esse adjetivo, que a Bahia, certo? Então, a gente consegue mostrar essa comparação de inferioridade entre dois elementos. Por último, a gente traz a comparação de igualdade. Luna é tão boa em jogar xadrez quanto Gabriel. Então, ó, o boa, que é nosso adjetivo, em jogar xadrez quanto Gabriel. Então, essa parte da frase, da sentença, faz uma comparação igualitária entre a Luna e o Gabriel. E dessa forma a gente emprega no português. Então, antes da gente seguir, a gente também precisa lembrar uma coisa: os adjetivos. E o que são esses adjetivos, né, que a gente tanto falou até agora? Os adjetivos é o que caracteriza o substantivo. Então, tudo aquilo que dá uma característica a qualquer elemento, ele é um adjetivo, certo? Então, é importante que nós saibamos o que são realmente adjetivos para que a gente consiga empregar dentro das nossas frases, seja no português, seja no inglês. Então, seguindo aqui, eu trouxe esse exemplo em inglês. Então, John is happy. O happy, ele vem então como nosso adjetivo, feliz. O John, ele é feliz, ou ele está feliz, né? E mais um exemplo que é this car is ugly. O ugly vem como nosso adjetivo, que é o feio. Então, esse carro é feio.
Esse exemplo foi só realmente para a gente trazer o que é o adjetivo, nada de comparativo ainda, né? Mas só para a gente relembrar, relembrar mesmo essa questão e deixar claro pra gente, porque a gente vai falar muito de adjetivo nesse vídeo. Então, seguindo aqui, vamos primeiro começar com nossos adjetivos, com o nosso comparativo de superioridade, certo? Então, quando a gente fala dessa comparação de superioridade, especificamente do inglês, nós temos duas formas de trazê-lo. Primeiramente, quando a gente está falando de adjetivos curtos. O que são adjetivos curtos? São aqueles adjetivos que possuem uma sílaba. Então, big, sad, esse tipo de coisa, né, que traz, então, uma sílaba e é um adjetivo. Então, como que a gente usa, como que a gente emprega dentro da nossa frase de comparação? A gente sempre vai trazer, então, o adjetivo. Então, por exemplo, como eu disse, o sad. O ER, né, esse complemento letra E e letra R. E o nosso complemento final de comparação, que é o than. Então, eu trouxe um exemplo aqui, que seria My house is bigger than yours. Então, minha casa é maior do que a sua. Nesse caso, eu trouxe especificamente esse adjetivo big, porque quando a gente também tem um adjetivo finalizado em uma consoante, antes de adicionar o ER, a gente dobra essa consoante. Então, originalmente, o big, ele é o B e G. E o que a gente faz? A gente dobrou o G, por ser a última consoante, adicionou o ER e logo em seguida o than, para finalizar essa comparação. Então, minha casa é maior do que a sua, certo? Seguindo aqui, a gente traz mais uma regrinha. Toda vez que um adjetivo acabar com Y, a gente remove esse Y e troca por IER. E seguimos novamente com o than. Então, uma regrinha, só uma exceção, né? Toda vez que esse adjetivo acabar com Y, nós removemos essa letra, adicionamos o IER e seguimos com o than. Como exemplo, English is funnier than chemistry. Inglês é mais divertido que química. O funnier, ele vem com um N só, o funny, né? Originalmente. Então, o que a gente fez? Nós tiramos o Y, dobramos a consoante N e adicionamos o IER. Então, English is funnier than chemistry. Inglês é mais divertido que química, certo? Então, essa é a primeira forma da gente trazer a comparação de superioridade com adjetivos curtos. Então, agora nós vamos conversar também sobre superioridade, porém falando de adjetivos longos. A nossa estrutura, ela muda um pouquinho. O conceito de superioridade, de comparação é o mesmo, porém a gente vai trocar essa estrutura. Então, sempre que a gente tiver um adjetivo longo, vai ser dessa forma. A gente coloca o more, o adjetivo e o than, certo? Não tem muita mudança, somente o more, a gente não usa mais o ER, só o more, o adjetivo da forma que ele é e colocamos também o than, certo? Então, como exemplo, I am more beautiful than you. Então, beautiful, ele vem como bonita nesse caso, né? E a gente vê que ele é um adjetivo longo. Ele possui mais de uma sílaba. Então, no começo, a gente coloca o more para identificar essa superioridade, né? Essa comparação. O beautiful como o adjetivo e o than como para finalizar a mesma comparação. E o you aí, ele entrou como um complemento da frase. Mais um exemplo aqui pra gente. You are more careful than Mary. Então, você é mais cuidadoso que a Maria, certo? Que Mary. Então, o more, mais uma vez, ele vem antecedendo o adjetivo longo, que é o careful, e o than para finalizar essa comparação, e o Mary como um complemento da frase. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre nossa comparação de inferioridade, certo? Então, quando a gente fala de inferioridade, como a gente conversou, é o quê? Quando a gente quer inferiorizar uma coisa em relação à outra, né? Fazendo dentro dessa comparação. Então, quando a gente fala de inferioridade, a gente só tem uma estrutura para montar essas frases, certo? E essa estrutura é a seguinte: a gente sempre vai usar o less, o adjetivo e o than, certo? Então, ao invés da gente usar o more, como lá no de superioridade, a gente troca pelo less, que é como se fosse menos, né? E o adjetivo, que é o que caracteriza o nosso sujeito, que caracteriza o nosso adjetivo, e o than para finalizar essa comparação. Então,
como exemplo, my son is less studious than you. Então, meu filho é menos estudioso que você, né? O less, ele vem então como menos para inferiorizar. O studious, né, ele vem como adjetivo de estudioso. E o than, ele vem para completar essa comparação. Mais um exemplo. John is less careful than Mary. Então, o John, né, ele é menos cuidadoso que Maria. O less, novamente, ele vem com essa questão da inferioridade, dizer que o John é menos alguma coisa que a Maria, né? O careful, ele vem com o nosso adjetivo, então, careful, cuidadoso. E o than, para finalizar essa comparação, certo? Então, dentro dessa comparação de inferioridade, a gente sempre vai usar essa estrutura do less, o adjetivo e o than. E por último, Gabriel is less kind than Mary. Então, Gabriel é menos gentil que a Maria. Seguindo o mesmo raciocínio do less, o adjetivo e o than, para finalizar essa comparação de inferioridade. Por último, a gente tem o nosso último tipo de comparação, que é o de igualdade, certo? Então, quando a gente fala dessa questão da igualdade, como tratado lá no começo, né, é quando a gente quer deixar duas coisas equiparadas mesmo, né? Então, falar que uma coisa é tão boa quanto a outra, que é tão bonito quanto a outra, a gente usa sempre essa comparação de igualdade. Então, como que é essa estrutura, né, quando a gente vai falar dessa comparação da igualdade? A gente sempre vai usar o as, o adjetivo e repetir o as depois do adjetivo, certo? Então, as, adjetivo, as. E como exemplo, para ficar bem ilustrado aqui, I am as beautiful as you. Então, eu sou tão bonita quanto você, né? É isso que essa frase quer dizer. Então, I am, do eu sou, o as, de comparação de igualdade, beautiful, que é nosso adjetivo, e o as, novamente, para finalizar essa comparação, e o you, para completar a frase. Então, I am as beautiful as you. E mais um, então, exemplo que a gente traz é o Pedro and Bruno are as funny as you. Então, Pedro e o Bruno são tão divertidos quanto você, né? A gente novamente está trazendo essa igualdade entre o Pedro, o Bruno e você, usando as, o funny, que é nosso adjetivo, e o as novamente. E mais um é Victor is as fast as you. Então, o Victor é tão rápido quanto você, né? O as trazendo a igualdade, o fast como nosso adjetivo, o as novamente como a igualdade e you como complemento da nossa frase. Então, esses são os nossos 3 tipos de adjetivos. Agora a gente vai tratar um pouquinho sobre alguns adjetivos que se comportam de forma diferente nas frases. Nós temos adjetivos que são irregulares. O que são esses adjetivos? Então, quando a gente quer usar eles, quando nós queremos usá-los dentro de uma frase, numa comparação, a gente muda essa forma. Então, eles fogem um pouquinho daquela regrinha. Eles são o que nós chamamos de exceção mesmo. Então, quando a gente quer usar esse tipo de adjetivo, eles entram de uma forma um pouquinho diferente. E eu trouxe uma tabelinha aqui para que a gente consiga, então, compará-los, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, do adjetivo bad, que é ruim, né? Então, quando a gente quer falar que ele é pior, por exemplo, a gente usa o worse, né? Quando a gente quer falar do good, que é algo bom, a gente usa better, que é o melhor. Quando a gente quer falar, então, de algo little, que é pequeno, ou que é menos, a gente usa o less. Então, menos, menor, né? A gente usa less. Quando a gente quer falar de algo longe, né, que é o far, a gente usa farther, que é mais longe, mais distante. E quando a gente quer falar de alguma coisa que é much, muito ou mais, né, a gente usa more, more. Então, são esses os adjetivos que a gente chama de irregulares, né? Então, que mudam um pouquinho. E, novamente, para ficar bem ilustrado como a gente emprega ele nas frases, a gente tem alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, Janice plays soccer better than Lucas. Então, Janice joga futebol melhor do que o Lucas. Então, a gente vê que o better, ele substitui, então, vamos dizer assim, o adjetivo como melhor, o than como aquela comparação e o Lucas como finalizando, completando nossa frase. Então, Janice plays soccer better than Lucas. E mais um adjetivo que nós trazemos, mais um exemplo,
Sorocaba is less than Ibiúna. Então, Sorocaba é menor que Ibiúna. Less vem com essa questão do menor, o than como a questão da comparação e Ibiúna como nosso complemento, certo? Por último, your computer is worse than mine. Então, seu computador é pior do que o meu. Nesse caso, worse vem como pior, né? Como nosso adjetivo irregular que a gente usa empregando nessa frase. O than como nossa comparação e o mine finalizando nossa frase. Agora a gente vai trazer alguns exemplos, na verdade uma frase que eu trouxe em português e a gente traduz ela como as três formas de comparação, tá? Em inglês, que vai ficar bem ilustrado para a gente entender como que nós empregamos, então, as formas do comparativo. Então, primeiramente, eu trouxe a frase Mary é mais bonita que Carla. Como que a gente fala isso usando o nosso comparativo de superioridade? Nós falamos da seguinte forma. Mary is, que significa Maria é, né? Mary é more beautiful than Carla. Então a gente vê que a gente tem um adjetivo longo aqui, que é o beautiful, né? Por isso que anteriormente desse beautiful a gente usa o more. E aí depois do beautiful, than, para finalizar nossa comparação, certo? Então more beautiful por ser um complemento, um adjetivo longo, e o than para finalizar nossa comparação. E na inferioridade, como nós falaríamos isso? Nós usaríamos a seguinte frase: Mary is less beautiful than Carla. Ou seja, a Maria é menos bonita que a Carla. Então, o less ele vem como a inferioridade, o beautiful como nosso adjetivo e o than para finalizar essa comparação. E aí, por último, nós temos nosso terceiro tipo de comparação, que é o de igualdade, no qual a gente usaria da seguinte forma: Mary is as beautiful as Carla. Ou seja, a Maria é tão bonita quanto Carla. E dessa forma, né, que a gente consegue empregar a forma, então, de comparação de igualdade nessa sentença. Mais um exemplo que a gente traz, então, é Rodolfo é mais forte que Mário. Então, como que nós usaríamos nesse caso? No caso de superioridade, Rodolfo is stronger than Mário. O strong, ele é um adjetivo ele é um adjetivo curto. Por isso que no final a gente adicionou o ER no final. E aí a gente sempre colocou, depois logo em seguida nós usamos o than. Então, Rodolfo is stronger than Mário. E quando a gente usa então de inferioridade, nós dizemos a seguinte forma: Rodolfo is less strong than Mário. Então, Rodolfo é menos forte que o Mário. E por último, de igualdade, Rodolfo is as strong as Mário. Então, Rodolfo é tão forte quanto Mário. E a gente traz essa igualdade através do as, o adjetivo e o as novamente. Mais um exemplo que é: esse carro é melhor que o meu. Então, quando a gente fala na superioridade, nós estamos dizendo This car is better than mine. Então, better como melhor, né? Aquele adjetivo irregular que a gente troca ali essa forma. O than de comparação e o mine para finalizar a frase. Na inferioridade, nós diríamos da seguinte forma: This car is worse than mine. Worse, ele vem como pior, né? A gente não vai falar que ele é menos melhor, certo? Então, a gente fala o quê? Que esse carro é pior que o meu. Então, a gente usa o worse para representar o pior, o than para finalizar essa comparação e o mine como complemento dessa frase. E de igualdade, this car is as good as mine. Então, a gente não quer falar que o carro é pior nem melhor. Então, o que a gente faz? Usa o good, que é bom, né? Como se fosse o adjetivo bom. Então, esse carro é tão bom quanto o meu. Então, nesse caso mesmo de melhor, de pior, de bom, né? Nós usamos dessa forma para que a gente consiga, então, encaixar nas frases a melhor forma. Na superioridade, na inferioridade e na igualdade. E por último, nós teremos o exemplo: Rio de Janeiro é mais quente que Minas Gerais. Então, na superioridade, nós diríamos
Rio de Janeiro is hotter than Minas Gerais, certo? Então, Rio de Janeiro é mais quente através do hotter, o than, né, que vem como nosso comparativo em Minas Gerais. Observe que o hotter, a gente dobrou a última consoante, que é o T, e adicionou o ER no final, que a gente traz esse ar de superioridade mesmo. Então, dentro da nossa estrutura de superioridade, na nosso comparativo. Na inferioridade, nós diríamos Rio de Janeiro is less hot than Minas Gerais, que significa da mesma forma que o Rio é menos quente que Minas Gerais, certo? O less como menos, né, trazendo a inferioridade, hot como nosso adjetivo e o than para finalizar nossa comparação. E por último, o de igualdade, que diríamos Rio de Janeiro is as hot as Minas Gerais. Então, o Rio é tão quente quanto Minas Gerais. A gente traz esse comparativo de igualdade, onde a gente consegue, então, equiparar os dois elementos, que nesse caso é Rio e Minas Gerais. Então, nosso vídeo foi esse de hoje, gente. Um pouquinho de bastante exemplo, na verdade, para que a gente consiga entender exatamente como é que funciona e entender quando a gente vai usar mesmo essa comparação. Mas, de qualquer forma, são formas fáceis da gente empregar que requer só um pouquinho de treino. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.